Nas aulas passadas, a gente começou a flambagem, definindo flambagem como um deslocamento lateral, tá? Tem que ter muito cuidado que quando a gente fala em flambagem a nível de engenharia civil, a gente está preocupado com pequenos deslocamentos. Inclusive, olha aí, questão da prova. Inclusive, uma das hipóteses em relação a pequeno deslocamento é que a gente pega lá a curva, lá, a equação da curvatura lá do cálculo e coloca aquele termo y' ao quadrado como sendo zero, porque se dy dx já é um valor pequeno, que são os deslocamentos laterais na coluna, dy dx ao quadrado é um valor muito pequeno que a gente consegue desprezar e igualar a zero, tá? Então nunca esqueça isso. Toda vez que a gente usou essa hipótese para chegar na na equação de Euler, né? A equação da flambagem lá, que é a hipótese dos pequenos deslocamentos. Então a nossa curvatura dá aquela equaçãozinha do cálculo que vocês aprenderam, a equação da curvatura. O elemento lá, a parcela que é dy dx ao quadrado, a gente despreza, porque entende que isso é um valor muito pequeno. Outras três hipóteses que a gente aventou aqui para chegar, né, na equação de Euler, na verdade nem a gente, né, o próprio Euler assumiu isso, é que o material é homogêneo e elástico linear, né, isso foi uma hipótese, então a nossa fórmula de Euler só pode ser usada aí. A outra hipótese é que a coluna é perfeitamente reta, algo que até em certo nível a gente consegue fazer, consegue fabricar hoje. E a terceira hipótese, que certamente nunca vai acontecer na vida real, né, no nível de projeto, é você não ter nenhuma excentricidade. Sempre você vai ter algum nível de excentricidade, seja ela de primeira ou de segunda ordem. Outro assunto que nós também discutimos aqui, né, excentricidade de primeira e de segunda ordem. Falei para vocês de efeito pé-delta, o efeito que o vento faz um deslocamento, né? Você tem um esforço horizontal que faz a estrutura tombar, a carga vertical então gera um momento fletor que não estava lá, tá bem? Falamos também em flambagem, distinguimos, né, flambagem local e flambagem local. Flambagem global e local. A global é na estrutura inteira, é quando a coluna ela flamba para o lado, e você tem o que a gente chama também de flambagem local, que é quando, né, normalmente está associada aos flanges ou às abas de perfis metálicos, né, ou perfis de madeira. Esse tipo de flambagem local é incomum, eu diria até para você que é inexistente em concreto. Não vou dizer que é inexistente, mas eu vou dizer para você que eu nunca vi na minha vida de projetista, tá? Até porque a gente não faz estruturas de concretos com abas, né, ou com flanges muito grandes a ponto deles flambarem. Em pontes você até consegue achar alguma coisa, mas em geral em prédio, casa, o pilar é retangular ou circular, então você não vai ter preocupação com preocupação nenhuma com flambagem local. A turma da metálica tem essa preocupação, eles além de fazerem dimensionamento no nível global, né, ver se a coluna não vai flambar, eles também têm que ver flambagem local, então eles têm que verificar lá o flange e tal, para ver se não está tendo um esforço que gere algum nível de risco para flambagem local, tá? Falamos bem disso. E aí hoje a gente começa a matar esse assunto falando de flambagem de colunas já no nível de excentricidade. Lembrando que a aula passada nós também falamos sobre secante, né, a fórmula da secante, que tem esse nome, inclusive eu acho que ela está aqui, esse carregamento excêntrico e fórmula da secante. Ele está aí porque não faz sentido você ficar se preocupando com flambagem a partir de carregamento meramente no centroide, tá? Eu gosto de falar disso, assim, porque talvez na sua cabeça passe assim: professor, a gente não estaria estudando algo que é inútil? Porra, se não existe carga centrada, se sempre vai existir uma excentricidade, que diabos eu estou fazendo querendo estudar flambagem do ponto de vista da carga centrada? Por que você faz isso? Isso é que nem sabe o que? Vocês estudaram um conteúdo chamado flexão simples. Flexão simples. Lá na resistência 1 foi mecânica. É algo que também não serve para nada. Flexão simples por si só não serve para absolutamente nada. Você estudar só flexão simples é que nem você estudar flambagem com carga centrada. Não serve para absolutamente nada. Não serve para absolutamente nada ela sozinha. Esse conteúdo sozinho. Mas existe um princípio que vocês estudam desde que vocês são estudantes de engenharia civil, que é um chamado princípio da superposição de efeitos. Esse é o manda-chuva aqui. Porque quando você tem um princípio da superposição de efeitos, o que eu estou te falando é o seguinte: olha,
Se a tua estrutura atende ao princípio de superposição de efeitos, e a maioria das nossas estruturas, como a gente pensa aqui em resistências materiais, elas atendem a isso, você pode estudar vários efeitos isolados que separadamente eles não são tão bons, mas que quando junta o negócio fica muito bom. Então flexão simples você tem isso, flexão pura, né? Flexão pura, simples não, pura, você tem isso. Separada, só ela isolada, não serve para nada, porque não existe flexão pura na prática. Um elemento submetido somente à flexão, sem compressão, sem cisalhamento, sem torção, sem nada. Sempre tem algum outro esforço associado. Mas quando você superpõe o esforço 1 com o esforço 2, aí você começa a modelar como o elemento estrutural se comporta. Aqui é a mesma coisa, a gente tem interesse em aprender a flambagem de carga centrada, porque eu simplesmente posso deslocar a minha carga para o centro e assumir que esse deslocamento é causado por adicionar um momento. Existe uma frase, deve estar em algum slide mais para frente, que diz o seguinte, uma frase célebre, que você que pensa em trabalhar com projeto não pode esquecer nunca, que é o preço de deslocar uma carga é o momento. Tá? Isso é uma frase que você nunca deve esquecer. O preço de deslocar uma carga é o momento. E o que é que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu tenho uma carga excêntrica numa coluna, essa excentricidade, pelo princípio da superposição, o que é que eu posso fazer? Eu posso substituir a excentricidade por um momento fletor, que na prática é isso que ela causa. Então eu posso pegar minha carga, levar para o centro e adicionar, lembrando que eu tenho um momento. Então uma carga excêntrica, ela é equivalente a uma carga no centro com um momento fletor. E é exatamente por uma das razões que você estuda flambagem com carga centrada, porque você tem condições de, pelo princípio da superposição, deslocar essa carga para o centroide da peça e adicionar um momento fletor. Que eu estou te falando assim, ó, em termos de efeito da carga, você ter uma carga excêntrica numa coluna é equivalente a você ter uma carga no centroide mais um momento, tá? Em termos de carregamento, em termos de esforço na peça, existe essa equivalência. Muito bem, nós assumimos então uma excentricidade na aula passada. A partir dessa excentricidade, a gente calculou uma nova equação para a flambagem. Chegou nessa equação do y máximo, que é o deslocamento máximo lateral que a coluna vai chegar, dependendo da carga, e o sigma máximo, que é a tensão máxima, que é a estrutura, que o elemento estrutural, né, que é a nossa coluna ou pilar vai ser submetido. Isso aí é um assunto da aula passada, só para você saber onde a gente está e pegar o seguinte gancho. Se eu plotar aqui, ó, P sobre A, esse gráfico, tá? É P sobre A em relação ao lambda, tá? É P sobre A por lambda, esse gráfico que vocês estão vendo aí, esses gráficos, né? P sobre A por lambda. Se eu plotar isso para várias relações de SC sobre R2, essas são as curvas que eu vou ter, tá? O que eu quero é que você só visualize aí o formato dessas curvas. Se eu pegar a fórmula da secante, como é que eu obtive a fórmula da secante? Eu peguei uma coluna genérica, apliquei uma excentricidade, uma carga com excentricidade, desenvolvi lá a minha equação de flambagem para chegar na tensão máxima que aquela coluna vai ser submetida a partir do carregamento vertical com a excentricidade. Então o Ezinho aí só relembrando, né, de excentricidade. Se eu fizer um gráfico de tensão por lambda, ou seja, de tensão pelo coeficiente de esbeltez, eu vou obter essas curvas para diferentes valores de SC sobre R2. Beleza. Isso aqui é teórico, tá? Isso aqui é teórico. Eu quero só que você entenda isso. Essas curvas são teóricas, elas foram elaboradas a partir da equação da tensão que está ali embaixo. Beleza. O que aconteceu? Há 100 anos, a turma vem ensaiando peças, colunas nos seus laboratórios. E os camaradas fizeram lá essa curvinha, ó. Aliás, eles não fizeram essa curvinha. Cada pontinho desse é uma curva que os caras ensaiaram. Eles ensaiaram dezenas de curvas, tá? Eles ensaiaram dezenas de curvas. Então, durante o último século, foram testadas muitas colunas de aço, aplicando a elas uma força axial centrada e aumentando a força até ocorrer a falha. Em outras palavras, os camaradas aí lá pelos States, pela Europa, elaboraram um monte de coluna lá de perfil metálico, começaram a ensaiar essa galera. Ensaiaram todas até verificar suas tensões lá e tal. Tiraram medições, tudo com um certo nível de sensor e tal. Cada pontinho daquele que você está vendo, esse é o mesmo gráfico da tela anterior, tá? Tensão por lambda.
Cada ponto que você está vendo é uma coluna que o cara ensaiou, sem nem olhar para a fórmula da secante. Os caras simplesmente foram lá, ensaiaram e tiveram esses resultados. E aí você repara que essa é uma daquelas situações que o ensaio confirma a teoria. Porque os caras, mesmo tentando ao máximo aplicar uma carga centrada, eles tiveram o mesmo comportamento de uma modelagem que é feita a partir de uma carga excêntrica. Olha só, os caras estão lá ensaiando a coluna, eles fazem a coluna o mais reto possível, tenta ver lá até o limite elástico da coluna, tentam aplicar a carga o mais próximo do centroide possível. Quando eles vão ensaiar lá dezenas de colunas, é esse resultado que eles obtêm. E aí você vê uma semelhança gigantesca, ou seja, uma interseção muito grande entre o que foi o resultado dos ensaios dos camaradas e o que é a fórmula da secante, em outras palavras. O que é o resultado dos ensaios dos caras e o que é o resultado da minha formulação ou do meu modelo quando eu considero a excentricidade. E você está falando de laboratório, onde tudo é controlado, até temperatura e nível de voz. Imagina o cara que fez esse prédio, um prédio para o poder público, o cara, né, o nível de compromisso do cara é lá embaixo, não é tão grande assim, não é para ele, está fazendo para o poder público. Então você vê uma confirmação entre o que aconteceu na prática, nos ensaios, e o que é modelado a nível de flambagem, considerando a excentricidade. Isso é muito importante pelo seguinte, na verdade isso é um divisor de águas no estudo de flambagem, pelo seguinte: a partir desses ensaios você passa a ter ciência de que você tem que considerar a excentricidade ponto, né? Não tem conversa. E digo mais, o que vai acontecer, tá ruim de ver aí, mas eles dividiram essa galera em 3 tipos de coluna, que eles chamam de coluna curta, intermediária e colunas longas, tá? Aquela equação de você confirmar o projeto da coluna através da flambagem, os caras mostram que isso só é válido, né, porque você tem essa curvinha aqui tracejada, é a curva idealizada de uma coluna de Euler, né, praticamente essa excentricidade, você vê que elas não se tocam. Mas onde elas ficam mais próximas? É para a coluna longa ou para a coluna curta? Coluna longa, certo? Na coluna longa, o que significa uma coluna longa? É uma coluna que tem esbeltez grande ou pequena? Grande, a esbeltez grande. Professor, me diga aí o que é uma esbeltez grande. Qualquer coisa acima de 200, tá? Um lambda acima de 200, lembrando, né? Lambda é uma grandeza adimensional, tá? O lambda acima de 200 já é considerado, você já considera tranquilamente uma esbeltez muito grande. Significa que a estrutura é magrinha na seção transversal e muito alta na seção longitudinal, tá? Então, olha só, o que os ensaios mostram para ti é que para estruturas longas, a forma, né, o cálculo da tensão se aproxima muito pela fórmula de Euler, ou seja, a coluna começa a se comportar aproximadamente como a coluna idealizada que o Euler pensou para fazer a equação dele. Isso também tem a seguinte implicação: em geral, colunas muito longas, né, pilares longos, eles tendem a ter seu dimensionamento, eles tendem a ter o seu projeto ditado pela flambagem. Lembrando sempre, quando você fala em projeto, você tem que verificar várias coisas. Você tem que verificar, né, por exemplo, você pensa em viga, você pensa em momento fletor, você pensa em esforço cortante, você pensa em torção, você pensa em deflexão, você vai pensar em vibração, você vai pensar em dilatação térmica, você vai pensar em um mundo de coisas aí, de fatores que você tem que atender a todos. Tá? Existem critérios para dimensionamento de cada elemento estrutural e você tem que satisfazer absolutamente todos. Não adianta satisfazer 9 e não satisfazer o 1. Ela pode romper pelo aquele 1. Em pilar é a mesma situação. Você tem que satisfazer todos os pontos, todos os quesitos do teu projeto. Tá? Um deles é a flambagem. Então, em pilares longos, normalmente, quem vai digitar o projeto é a flambagem. Por que eu estou falando assim, digitar se eu tenho que verificar todos? Porque na prática, quando você projeta uma coluna longa e você garante a flambagem, muito provavelmente, automaticamente, você vai satisfazer os outros critérios, tá? Uma coluna curta, repara que a coluna curta ela está muito longe da curva de Euler.
Na prática, isso quer dizer que a coluna curta ela nunca vai flambar. Tá? Dificilmente você vai ter um problema de coluna curta flambando. Professor, o que significa uma coluna curta? Aí isso tem um pouco a ver com o material também. Em concreto, a gente... Em concreto não, qualquer coisa. Qualquer lambda abaixo de 40, 50, você já considera um pilar bem curto, tá? Em geral, pilar de pontes vão ficar ali entre 20 e 40 de lambda. Aliás, eu diria para você que dificilmente um pilar de ponte bem feito, você vai ter um lambda perto de 40. Normalmente fica ali nos 20, no 20 e pouquinho, os 30 e pouquinho, tá? Mas de prédio, você chega nisso facilmente, né? Basta pensar lá no caso do mezanino, como eu já expliquei aqui outras vezes, que você não tem viga travando, não tem laje, o pilar passa 2 pés direitos, você chegou ali a 6 metros de comprimento de flambagem. Se você estiver trabalhando aí com um pilar da ordem de 30 centímetros, você começa a perceber que seu lambda pode crescer rapidamente. Se tiver um pilar aí de 25 centímetros, né? Alguém tem calculadora aí? Vamos fazer essa conta aí rapidão. 3,46 vezes 600 dividido por 25. Quanto dá esse lambda? 3,46 vezes 600 dividido por 25. 83? 3,46 vezes 600 dividido por 25. Isso é um pilar de 2 pés direito com 25 de lado. 83. Já fica um pilar que você já tem que ter algum cuidado. Ainda você vai armar e tal, com cuidadinho, mas a boa prática de projeto talvez já te mandasse ali ter mais cuidado e botar um pilarzinho mais robusto lá embaixo, tá? 30 centímetros, 35. Enfim, então isso fica claro em geral. Colunas longas. O critério de flambagem é preocupante. Colunas longas, mesmo com excentricidade, elas se aproximam à equação de Euler. Colunas curtas, isso é até intuitivo, né? Dificilmente você vai ter problemas de flambagem. Quem vai dimensionar, quem que vocês acham que vai controlar o dimensionamento da coluna se ela é curta? Compressão, tá? Normalmente, quase 100% das vezes, compressão. Se tiver uma estrutura curta, que o seu lambda é abaixo de 40, em geral você está preocupado com o efeito de compressão, tá? De compressão. Isso.